tarde, né? Eu quero saudar todos com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, né? Aí ela começa a dizer que há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, para tudo, né? Há tempo para todos os propósitos debaixo da terra. A Bíblia se nos relata. E é uma realidade, né, irmãos? Há pouco tempo eu estava postando na rede social que meu amado irmão Marcos Menezes, pai do seu pastor Marcos, tudo bom, meu amado? Então eu estava falando que há tempo para todas as coisas, né? E eu postei o seguinte, irmãos, o homem começa a ver a sua realidade, né? Quando a vida começa a cobrar os seus dividendos, né? A vida começa a cobrar aquilo que ela emprestou ao homem, né? Porque nada em nossas vidas, irmãos, é de graça. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. A única coisa que é de graça em nossas vidas é a graça de Deus, né? É o dom gratuito da vida eterna que Deus nos concedeu através de Senhor Jesus Cristo. Esse é de graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nenhum de nós, para que nós venhamos nos orgulhar. É um dom gratuito de Deus. E Deus não nos cobra, certo? Pelo contrário, nós pagamos um preço daquilo que nós, pela nossa desobediência a Deus, né? Mas Deus não vai nos passar em rosto nada daquilo que Ele nos deu. Pelo contrário, Ele se entregou por nós, pagou um grande preço, né? Um preço de cruz, a morte de cruz ali na cruz de Calvário, derramou seu sangue, né? Por nossas vidas, por nossa salvação, em favor dos nossos pecados. E disso ele diz que não se lembra mais. Dos nossos pecados ele não se lembra mais. Que jogou na maior profundeza do mar, e dele não se lembra mais. Está escrito lá em Miqueias capítulo 3, versículo 8, né? Mas a vida, porque a Bíblia também nos diz lá em Salmo 63, versículo 4, que melhor é a graça do que a vida, né? Melhor é a graça do que a vida. A vida começa a nos cobrar os nossos quando nós não conhecemos Jesus, né? As nossas farras, as nossas bebedices, nossas prostituição, as nossas mentiras, tudo, né? Daquilo que nós éramos velhos homens, velhas criaturas. Mas agora a Bíblia diz que tudo se fez novo em nossas vidas. E é para que tudo esteja novo em nossas vidas, meus irmãos. Porque se nós viermos praticarmos as mesmas coisas daquela velha criatura, aí a Bíblia diz que nós não fomos libertos. A Bíblia nos diz lá em João que se o Filho vos libertar, João 8, versículo 31, né? Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Mas muitas vezes nós nos tornamos ainda prisioneiros da velha criatura, do velho homem, através das nossas ações, dos nossos pecados, né? E por isso nós pagamos um preço muitas vezes em nossas vidas, né? Às vezes nós nos encontramos, né, como homens, nós nos encontramos às vezes em nossa vida física debilitado, né? Mas por que nós estamos debilitados?
porque nós procuramos algo que nós fizemos indevidamente e a vida começa a cobrar, começa a dizer: olha, você comeu demais, você esbanjou-se demais, agora vamos botar para fora aquilo que você comeu, tá? As noites perdidas na vida de um homem, o cigarro esmaseadamente, não só esmaseadamente, mas o cigarro na vida do homem que traz o câncer, que provoca o câncer, né? A bebida, né? Por muitas vezes nós nos embriagarmos com a bebida, tudo isso a vida vai cobrando da vida do homem, né? E chega uma certa idade que o homem para e vê: realmente eu cheguei nessa idade, né? Mas nós louvamos a Deus, porque Deus nos renova a cada manhã, através da sua palavra que está dentro do nosso coração e que nós a praticamos, e que nós, se por acaso, né, que nós não estamos isentos, irmãos, né, de passarmos pelas mesmas dificuldades terrenas que todos os homens hão de passar. Nós não estamos isentos, porque Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia nos diz que o sol nasceu para todos, né? Todos têm direito ao sol, têm direito à chuva, né? Por quê? Porque Deus não faz acepção de ninguém. Agora, cabe a cada um de nós, irmãos, nos recolhermos do sol e da chuva, tá? Porque está para todos. Mas muitas vezes nós não sabemos nos recolher, né? Muitas vezes nós somos aqueles valentões que enfrentamos, né? Tomamos a frente e vamos de qualquer maneira enfrentar o inimigo. Vamos de qualquer maneira enfrentar o inimigo. Mas para nós enfrentarmos os nossos inimigos, irmãos, é preciso que nós estejamos preparados, né? Um soldado não vai para a guerra, irmão, sem estar preparado. Ele vai preparado com todos os seus armamentos, né? Com as suas proteções, para se defender do ataque do inimigo. Mas muitas vezes nós vamos para a linha de frente, lutarmos contra os nossos inimigos e não nos preparamos. E muitas vezes nós somos atingidos. Por quê? Porque nós não nos preparamos devidamente como devíamos nos preparar. E nesta caminhada, no tempo da vida, a vida vai nos mostrando como é que nós devemos proceder, né? Muitas vezes nós somos ímpetos, né, em nossas reações, né? Muitas vezes nós reagimos de maneiras inadequadas, mas a vida vai nos ensinar como é que nós devemos ter prudência, que a Bíblia nos deve ter, né? A Bíblia nos diz que nós devemos ter. E nisso, irmãos, é preciso nós sabermos que há tempo para todas as coisas. Não adianta nós entrarmos numa luta se a peleja não é nossa, tá? A peleja é de Deus. Eu digo assim, entrar numa luta, que muitas vezes nós queremos entrar numa luta sem condição de lutar. Não nos preparamos. Nós, como servos de Deus, devemos estar preparados, porque nós estamos atualmente numa verdadeira luta, né? Os homens naturais, eles preparam o seu corpo, suas aljavas, os seus armamentos, mas nós devemos nos prepararmos primeiramente em espírito, para que nós possamos enfrentar o nosso inimigo, porque o nosso inimigo, ele vem nos atacar em espírito, né? Em espírito. Ele se manifesta fisicamente, através de um corpo que se manifesta, mas ele vem espiritualmente tentar nos atacar. Mas é preciso nós termos prudência. Nós sabemos, meus amados, o tempo de Deus, e o Senhor tem nos mostrado esse dia, o seu tempo.
Há muitas coisas, muitas vezes nós queremos, pela nossa petulância, entrar nas guerras, tá? Até com nossas palavras, com as nossas atitudes, muitas vezes, tá? Mas Deus manda nós recuar. Irmãos, a misericórdia de Deus em nossas vidas tem sido grande. E eu louvo a Deus. Muitas vezes eu digo, Senhor, não sou merecedor. Muitas vezes, meus irmãos, não é preciso nem nós abrirmos as nossas bocas. E eu começo a puxar, mas por que não? Por que eu não abri minha boca? Porque o Senhor sabe, se eu for abrir minha boca, eu não vou abrir como o Senhor quer. E Deus usa outras pessoas. E eu louvo a Deus. E eu converso sempre com minha esposa. Falo antes e falo depois. Eu digo, olha, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu conheci um cidadão chamado Francisco de Assis, irmão Assis, um ex-diretor da Libaça. Eu conheci um homem de Deus, e ele me dizia o seguinte: Evaldo, olha, eu tenho, não foi pena que ele colocava, né, que nós temos pena, né, e nem misericórdia, ele colocou outra palavra, daquelas pessoas que tentam me prejudicar, porque eu não levanto a minha mão, mas a mão do Senhor pesa sobre essas pessoas, irmãos. E eu fui testemunho de umas 2 ou 3 pessoas que tentaram. Ele não replicava os insultos, as acusações e tantas outras coisas, mas ele esperava no Senhor. E Deus respondeu, irmão, respondeu à altura mesmo. Olha, irmãos, muitas vezes há irmãos, nós falamos, ai daqueles que tocam no jeito de Deus. Mas, irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Aqueles que tocam em nós, irmãos, não é a vingança, a nossa vingança que vai fluir sobre aquela vida, mas a vingança do Senhor. A ira de Deus sobre aquela pessoa. E nós fomos testemunhos dessas coisas que ocorreram. Daqueles que tentaram com ações na vida dos irmãos. E assim também eu sempre falo para minha esposa. Irmãos, eu sei assim que Deus é muito maravilhoso comigo, é muito misericordioso comigo. Porque muitas vezes eu quero ir pela minha ira. Mas Deus diz, acautelai-vos, sabei que eu sou Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Sou pequenino, irmãos, muito pequenino. E digo até em estatura, tá? Mas eu sou pequenino. Mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Não por merecimento nosso, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. E nisso Deus tem agido. Mas eu digo sempre, Senhor, não por prepotência minha, irmãos, não. Nós devemos ter firmeza em nossas convicções. Eu digo sempre para aquelas pessoas que eu sempre converso, que sempre nos procuram para conversar. Irmãos, nós como cristãos devemos ter uma posição firmada. Eu cito um exemplo, quando você chega numa daquelas casas, aqui mais em Fortaleza ninguém vê, poucas casas que nós formos ver aqui em Fortaleza, mas nos interiores, se você chegar naquelas casas, irmãos, a primeira coisa que você vê numa parede
Quando você entra na porta de frente, você vê o quadro da esposa e do esposo. Se tiver dos filhos, de todo mundo. Mas sempre vai estar lá naquele canto. Sempre vai estar lá naquele canto. Podem até pintar a casa e tudo, mas o quadro vai estar naquele canto. Então a vida, então as posições do irmão Evaldo é assim, certo? Sempre estou naquela posição. Óbvio que eu também sou aquelas pessoas assim, que eu mudo de opinião, porque só muda de opinião quem as tem. Nós temos opiniões formadas, mas nós louvamos a Deus quando alguém vem nos contradizer das nossas opiniões, porque nós não somos o dono da verdade, apesar de nós andarmos com a verdade, mas muitas vezes nós não somos o dono da verdade. A única verdade e certeza que nós temos na vida é o caminho que nos leva à salvação através do Senhor Jesus Cristo, que disse: o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós procuramos trilhar, irmãos, esse caminho, o caminho da verdade. Mas muitas vezes nós somos obstruídos e muitas vezes nós nos deixamos nos levar pelos naufrágios que ocorrem em nossas vidas. Mas a vida cristã, ela é cheia de altos e baixos, tá certo? Não há um super crente, não há um super crente. Se tivesse de haver super crentes, Pedro não teria fundado quando Jesus chamou para ele e ao encontro dele andar sobre as águas. Mas Pedro, como um navio, ele naufragou, tá? Em nossas vidas, nossa vida cristã também é assim. Aprendi com o meu cunhado, Reginaldo, um homem de Deus, tá? Eu tenho um profundo respeito por ele, como todos os meus cunhados. Mas o Reginaldo, a gente conversa muito, apesar de nós estamos conversando muito pouco ultimamente. Mas ele disse: olha, Evaldo, a vida do cristão é como uma onda, certo? Uma vez você está lá em cima, outra vez você está no meio, outra vez você está embaixo, tá? E as minhas conclusões que eu tirei sobre essa citação dele, irmãos, é uma realidade. Olha, amados, não quero estar lá no topo, mas também não quero estar lá embaixo, tá? Porque extremos, há algo de errado. O extremismo nos mostra algo de errado. O extremismo nos mostra algo de errado. Volto a citar também um colega meu, Florencio, uma vez pregando na Aves e Mares, gostava de pregar no Novo Testamento, uma citação que todo mundo conhece, mas eu guardei, que nós não devíamos ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, certo? Não é questão de nós almejarmos como cristão, sabe? Mas como homem, as nossas posições, tá? Porque quando nós somos radicalmente, quer em cima ou quer embaixo, o radicalismo, ele não abre diálogo. E a melhor coisa que tem, irmãos, para que você possa mostrar suas posições, as suas convicções, é você dialogar. A partir do momento que te dá uma condição de você dialogar, você mostra as suas convicções, mesmo que às vezes elas venham ser contestadas, mas elas estão sendo explanadas para que todos possam ouvir, tá? E a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, tá? Então, quando nós manifestamos as nossas convicções, obviamente alguém está escutando, vai avaliar, aí você vai reter o que é bom e jogar fora o que é ruim. Amém? Então as nossas, volto a falar do tempo, né, de Deus, que quando nós esperamos o tempo de Deus, é perfeito. Mas quando nós tentamos agir pelo nosso próprio tempo, aí nos tornamos imperfeitos naquilo que nós viermos
implantar, exigir, falar, manifestar, tá? Tudo no tempo de Deus. E Deus tem sido, como falei, volto a replicar, misericordioso para conosco. Às vezes nós pensamos e dizemos assim: eu não sou merecedor da tua misericórdia, mas a Bíblia também nos fala aos nossos corações, como Paulo falou para Jesus: a tua graça me basta. A graça de Deus em nossas vidas, irmãos, ela nos basta. Não seja a imposição do homem ou o querer do homem, mas a graça de Deus em nossas vidas, ela basta. Então, com isso, Deus tem nos mostrado a tempo, né? Porque às vezes, eu digo assim, a tempo, porque a tempo Deus tem nos mostrado o agir dele, e muitas vezes é preciso nós silenciarmos para ouvir a voz de Deus. Às vezes, quando nós estamos calados, não é porque nós estamos sendo rebeldes, não. Muitas vezes nós estamos em silêncio porque nós estamos vendo o agir de Deus e pela misericórdia de Deus estamos ouvindo Deus falar. E a Bíblia diz que quando Deus fala, cala-se toda a terra. Quando Deus fala, cala-se toda a terra. E quem somos nós? Para querermos falar, se Deus está nos mandando ficar calado. Deus age, irmãos, ainda hoje em favor dos seus. Eu falo até, os irmãos têm acompanhado, os irmãos têm nos acompanhado, eu falo muito sobre política, porque cabe, tá? Ouvi um determinado pastor falando que a política, ela entrou dentro da igreja, que dividiu a igreja. Em certo ponto concordo. Levar a política ao púlpito, não, isso é errado. Mas ela tem que ser ensinada nas nossas escolas dominicais. Porque entraram, eu abro uma aspa e vou fechar essa aspa. Muitas vezes eu abro e não fecho. Porque ensinaram-se muito, irmãos, políticas dentro das igrejas, há o seu bel prazer. E essas políticas comunistas que colocaram dentro das igrejas, elas fluíram. Elas fluíram. E nós estamos vendo hoje aí, pagando o seu preço. Nós como cidadãos e a igreja também. Porque deixaram as influências políticas vir para dentro do púlpito da igreja. Quando eu falo púlpito da igreja, não é aquele púlpito lá, o altar, mas é políticas partidárias dentro de nossas escolas dominicais, irmãos. Fazendo a cabeça de nossos membros, tanto jovens como homens, meus irmãos. E me desculpa lhes dizer isso, amados. Eu sempre tive essa convicção e falei sempre isso que eu estou falando agora. Muitas vezes nós não ensinamos as coisas aos nossos jovens
e os nossos jovens crescem, se casam e vão ser homens adultos, mas com mentes de menino, deixando-se se levarem por ensinamentos de falsos profetas, de homens amantes de si mesmos, que tentam induzir e inculcar na cabeça dessas pessoas as suas filosofias doutrinárias e colocando aquilo ali como se você viesse a reputar, a questionar que você estaria sendo desobediente e cometendo pecado, colocando ideologias diabólicas, irmãos, dentro dos ensinamentos das escolas dominicais. Eu não estou, muitas vezes eu tento até me excluir, mas eu sou um dos culpados, porque cada um de nós, irmãos, somos um soldado de Cristo. Todos nós cristãos, como somos profetas de Deus, cada um de nós, irmãos, somos profetas de Deus para levarmos as boas novas ao mundo que jaz no maligno. Todos nós somos profetas de Deus e todos nós somos um soldado de Cristo. Todo soldado, ele tem que estar preparado, irmãos, com sua arma na mão para guerrear. Qual é a nossa arma que nós devemos estar posto em nossas mãos, em nosso coração e nossa mente? A palavra de Deus. Quando nós estivermos com essa palavra, irmãos, em nossa mão, em nosso coração, em nossa mente, dificilmente, irmãos, nós seremos envolvidos por ventos de doutrinas. Volto a falar como nós vemos na Bíblia, os crentes bereanos, que consultavam sempre os ensinamentos quando Paulo estava lhe ensinando. Do mesmo jeito devemos sermos nós, irmãos. Não é questão de você não acreditar em ninguém, mas só há um que a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Números capítulo 21. Que seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Eu posso me enganar, irmãos, mas Deus não se engana. Deus não se engana, não há possibilidade. Não há possibilidade, porque Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Não há perigo de Deus se enganar. Agindo Deus, irmãos, quem impedirá? Então nós, o irmão Evaldo, tem parcela de culpa nisso, naquilo que eu cobro e protesto contra esses falsos ensinamentos que nós deixamos entrar dentro das igrejas. Por que eu me cobro? Porque eu também devia estar na linha de frente, mas eu recuei. Tenho consciência disso. Mas volto a falar do tempo de Deus. Não estou dando desculpa, mas o tempo de Deus. Porque se nós fôssemos agir por nós mesmos, nós estaríamos trazendo ira. E a Bíblia diz que nós não devemos irar, mas não se pecar. Não deixarmos as nossa ira se pôr sobre o sol. Mas eu louvo a Deus, porque Deus nos poupou. Cale-se. 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 Fecho aspas, viu? Agora eu não esqueci. Fechei aspas. E dentro desse tempo de Deus,
Nós costumamos a dizer que Deus ele está despertando a sua igreja. Como, irmão? Volto a colocar a política como eu tinha colocado e coloquei um exemplo e volto a colocar agora. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que Deus está dizendo assim: olha, pare, agora é comigo, agora é com Deus. Estamos vivendo um momento político, irmãos, que agora a igreja agora tem só orar, só ore, deixe Deus agir. Agora é o momento de nós orarmos. Passou o momento, viu, irmãos, da igreja agir, de ir para frente, ir para a luta. Passou o tempo. Agora Deus diz: cala-te. Agora a peleja agora é com Deus. E nós estamos vendo, irmãos. Por que nós estamos vendo, falando isso? Porque é chegada a hora, fim dos tempos. Deus agora vai agir. Não sei se daqui para amanhã, daqui a um ano, só eu digo o seguinte: a fogueira está esquentando. Politicamente se fala-se numa grande agenda 2030 que vai ter aí, né? O mundo todo está se inclinando para isso, mas nós cremos no agir de Deus até lá. E cremos que Deus vai mover, porque estão nos encurralando a igreja, empurrando a igreja mesmo assim de ladeira, e toda a humanidade. Aqueles que não tinham conhecimento, que foram levados por essas narrativas, já estão começando a pagar o preço também. Mas que Deus tenha misericórdia dos nossos políticos, irmãos. Mesmo diante dos erros deles, nós devemos orar por eles, porque eles são, quer queiram que nós queiramos ou não, eles são autoridades estabelecidas aqui na terra com permissão de Deus. Não à vontade de Deus, mas por permissão de Deus. Deus está permitindo. Então nós, como cristãos, não devemos interromper a permissão de Deus. Requer-nos agora orarmos, como antes também nós orávamos pelos nosso presidente, os nossos senadores, deputados estaduais, federais, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, por todos os políticos que foram colocados nos seus postos por nós. Que nós venhamos orar por cada um deles e que Deus tenha misericórdia deles. Que Deus tenha misericórdia deles. Dona Marluce, boa tarde, minha irmã. Então que nós venhamos ter misericórdia dos nossos políticos, né? E que Deus faça a vontade dele na vida deles, na vida do Brasil, na vida do mundo. E nós sabemos, meus irmãos, que o nosso Brasil é promessa de Deus. Eu ouvi, irmãos, em 94, o pastor Josué Irion, era em fita VHS ainda que ele pregava, né? Falando que o mundo ia ter um grande avivamento, e esse avivamento, Deus se voltava aqui para a América do Sul, e o Brasil era esse país percussor, que ia servir de exemplo para o mundo, porque Deus não estava se agradando naquele momento dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos,
Inglaterra e Estados Unidos foram berços onde o Evangelho surgiu, né? Repentinamente surgiu, eu digo assim, não que nasceu lá, mas que desfrutou para o mundo como um berço esplendoroso. Mas por negligência também daquele povo, Deus se desagradou. E assim como Deus se desagradou dali dos Estados Unidos, meus irmãos, irmã Maíra, paz do Senhor, minha amada irmã, prazer em ter você aqui. Assim como Deus se desagradou dos Estados Unidos, Deus também tem desagradado de muitas atitudes nossas, por sermos negligentes em sua obra. Mas nós louvamos a Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem despertado a sua igreja. E é mistério que todos nós estejamos com as nossas armas empunhadas, para que possamos estar como aqueles atalaias em suas guaridas. Os atalaias, eles ficam ali com seus fusíveis postos, né? Para se alguém vier atacar aquela cidade, eles estão ali para defender. E nós, como cristãos, devemos estar com a nossa espada, que é a palavra de Deus, que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que a espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da medula, da alma e do espírito, né? E ela é apta para discernir as nossas intenções. Amém, amados? Glória a Deus, irmão. Então, que venhamos, irmãos, fazer da palavra de Deus o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vivemos angustiados pelos tempos que nós estamos vivendo, mas que seja a palavra de Deus o nosso socorro bem presente nessas horas, nas horas da angústia, né? E que nós venhamos, irmãos, como cristãos, nós temos a sabedoria de Deus. Deus dotou o homem de inteligência para que nós pudéssemos usar da nossa inteligência, para que pudéssemos ajudar sim na sua obra. Mas não adianta nós sermos inteligentes, queremos ajudar na obra de Deus, sem buscarmos antes a sabedoria que vem do alto. Que Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, né, devemos buscá-la, não a terrena, que é diabólica. Porque a sabedoria da terra, irmãos, que nós buscarmos, ela vem procurar, ela destrói a cada um de nós. Porque nós não buscamos para a glória de Deus. Buscamos a inteligência da terra para que nós possamos nos ensoberbecer. E Deus, lembre-se, irmãos, Deus abate o soberbo. Todos os soberbos serão abatidos, são abatidos e serão abatidos. Busquemos ao Senhor, irmãos, com humildade, com sinceridade de espírito, não para querer satisfazermos aos nossos egos. Eu faço, eu posso, não. Como João Batista nós devemos dizer, que eu venha diminuir e que Deus cresça, que a glória de Deus, irmãos, ela apareça em nossas vidas, para que nós possamos confundir o inimigo, porque a glória de Deus em nossas vidas, ela brilha, é a Shekinah de Deus em nossas vidas, ela brilha como fogo ardente,
e que nós tenhamos, em cada um de nós, irmão, nós devemos ter a Shekinah de Deus, porque ela queima, ela arde. Que nossas vidas, irmãos, venham a ser sempre pautada na palavra de Deus. Que nós venhamos falar a palavra de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, e em que todo Deus seja glorificado em nossas vidas, pelas minhas atitudes, irmãos, pelas minhas atitudes. Deus sabe da intenção do meu coração, Deus sabe o que eu estou falando, mesmo antes de nós pronunciarmos e abrirmos as nossas bocas. O Senhor é conhecedor. Como diz, Deus muitas vezes mandou me calar, e sempre, meu irmão, pela misericórdia de Deus, mesmo sendo ignorante, eu me calei. Mas quando Deus manda nós falarmos, assim faremos. Cale-se toda a terra diante de Deus, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Amém, meus amados? Quero lhes agradecer por mais essa compreensão de os irmãos estar nos ouvindo, nos escutando, e que Deus a cada dia possa despertar em nós, cada um de nós que somos cristãos, irmãos, a ânsia de levar a sua palavra com autoridade e com poder, com autoridade e com poder. Que nós, como igreja, irmãos, venhamos falar palavras de gente grande, de homens. Quando eu falo homens, irmãos, não estou aqui envolvendo caráter. Quando eu falo assim homem, estou falando de estatura grande, tá? Paulo diz que quando nós éramos criança, falávamos coisas de crianças, né? Ele diz que quando era menino, falava coisas de menino, mas agora que sou adulto, eu falo como adulto, né? E assim devemos ser nós como igreja. Devemos falar para pessoas adultas, que a igreja hoje é uma pessoa adulta. Você vê uma criança dentro da igreja hoje, uma criança tem uma mentalidade, irmão, desenvolvida, muito às vezes maior do que certos irmãos adultos que estão dentro das igrejas. A que ponto nós chegamos? E volto a dizer, relembrar uma das pregações que eu vi muito linda do pastor Henrique Jorge. Eu ouvi essa pregação, irmãos, em 2000 ou foi 2002, por aí. O pastor Henrique Jorge dizendo que estava olhando uma revista Veja, e a revista Veja, ele mostrou para cá que o cérebro das crianças de 2000, a partir de 2000, né, da década de 2000, era mais desenvolvido que as crianças anteriores, muitas vezes mais. Então as crianças de hoje, irmãos, ela tem um QI tão elevado que muitas vezes nós, como pessoas adultas, vamos falar com ela, é preciso nós sabermos o que nós vamos falar com base para não nos decepcionarmos ou passarmos vergonha, tá? Pela estrutura que eles têm. Agora, nós como cristãos temos uma grande virtude, a sabedoria de Deus, não a inteligência do homem, a sabedoria de Deus, porque nós temos a mente de Cristo, amados. Então é preciso que nós venhamos falar como igreja, como pessoas adultas, como obreiros aprovados, que não tenhamos vergonha de manejar a palavra de Deus. Amém? Que os amados irmãos possam sempre que possível
dar um like para a gente, uma curtida, para que nós possamos a cada dia mais, irmãos, nos empolgar. Não que se vocês não derem um like, eu não gostei, eu não vou deixar de fazer. Não, isso não. Eu faço para Deus, não faço para o homem. Mas é bom, né? Sempre eu questionei isso com o pastor, e pastor Ferreira, né? É bom, irmãos, sempre você louvar, empolgar os irmãos, para que os irmãos se sintam empolgados, tá? A própria igreja, irmãos, ela precisa de uma injeção de ânimo. E Jesus, quando pegou os seus discípulos, estou terminando, mas a palavra está chegando aqui, eu vou dizer. Jesus, quando enviou aqueles 70 apóstolos, né, 70 discípulos, que ele enviou de 2 em 2, né, por que ele enviou de 2 em 2? Porque a nossa caminhada ela é grande, irmãos, ela é muito árdua, e há momentos na vida da gente que a gente desfalece. O vento balança para lá e para cá, às vezes as nossas estruturas emocionais, até próprias espirituais, elas balançam. Mas quando se há duas pessoas, fica mais fácil de você se estruturar, se segurar. Lembro bem que o irmão Vilebaldo, um amigo meu também, aí das antigas, ele dizia sempre o seguinte: o irmão Vilebaldo é um profeta de Deus, irmãos, um homem de Deus. Todas as pessoas que eu conheço são pessoas de Deus, da igreja são pessoas de Deus, todas. O irmão Vilebaldo me dizia: Evaldo, olha, isso quando logo você tem Jesus, procure estar e andar sempre como um cristão, uma pessoa que é crente, porque você é um novo com vestido, e muitas vezes aquelas pessoas que você não anda, que é da igreja, falam palavras inadequadas, pensamentos são diferentes, e você que está dentro da igreja no momento, pode deixar se levar. Por quê? Por falta de estrutura da gente ainda, que por ser um novo com vestido, é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade mesmo. Então Jesus mandava que fossem de 2 em 2, para justamente nessas horas, que algum enfraquejasse por ali, o outro estaria pronto para levantar. Tá? Não que eu volto a replicar, que os irmãos dizem, o cair é do homem, levantar é de Deus. Não, irmão, o cair é do diabo. O cair é do diabo. Tá? Deus não tem prazer na queda do homem. Deus tem prazer em sustentar o homem. E se caíres, a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor estará pronto a levantá-lo. Tá? 7 vezes o Senhor está pronto a levantá-lo. E eu creio que a Bíblia fala 7, mas enquanto o homem ele estiver sempre olhando para o Senhor, mesmo diante das fraquezas dele, o Senhor está pronto a levantar. Porém, amados, nós não caiamos naquela que se diz, eu vou para o céu mesmo, Deus vai me levantar. Não. Lembre-se lá em Hebreus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não fique brincando, irmãos, de ir para cá, ir para lá, ir para cá, ir para lá. Não, Deus me escolheu, estou salvo. Deus não é o Deus bonachão. Deus não é aquele homem que vê um trabalhador erguendo aquela obra e um outro ali olhando, só para usufruir. Não, Deus não é esse Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E a justiça de Deus também, irmãos. Deus é justo. Deus quer que todos nós venhamos chegar ao pleno conhecimento de sua palavra. E se alguém tentar te tirar do prumo, lembre-se de Neemias, que estava construindo aquele muro. E se alguém te chamar e você estiver na obra, lembre-se que Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra, não posso sair daqui agora. Aleluia. Tenhamos, amados irmãos, uma boa noite na presença do Senhor, tá bom? Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus seja sempre, irmãos, uma constante em nossas vidas. Amém?
a paz do Senhor.